O tema que a gente vai trabalhar hoje, então, é a questão dos objetivos gerais do ensino da geografia para o ensino fundamental, que é um tema que no PCN casa com o tema do texto que a gente leu sobre a questão do estágio, né, no ensino de geografia, tá? E me parece que algumas temáticas elas são importantes para nós e o próprio PCN traz isso, né? Primeira coisa, então, que o PCN sinaliza para nós é justamente essa questão conhecer a questão da organização desse espaço geográfico. A criança precisa ter essa habilidade, né? Bem como o funcionamento da natureza. Como é que a natureza funciona? Então, a criança acha que o raio ele cai porque Deus manda, a chuva porque Deus manda, o sol porque Deus manda. Então, a criança precisa começar a conhecer isso de uma forma mais científica, né? Até para ela se orientar e não sair no meio de uma chuva, porque ela pode levar um raio na cabeça, né? A questão dessas múltiplas relações e o papel da sociedade em relação à construção da noção de território, de paisagem e de lugar, que é um tema que a gente já comentou em aulas anteriores. Depois, a criança vai precisar aprender a identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade, suas consequências, nesses diferentes espaços e tempos, construir referenciais que possibilitem, então, uma participação que seja, ao mesmo tempo, propositiva, reativa, nas questões socioambientais. E aí, um filme que eu acho que quem não viu seria muito importante ver, é o filme, tá bombando aí na Netflix, Não Olhe para Cima, né? Que é um filme que trata ao mesmo tempo de questões geográficas e espaciais, mas trata também das questões econômicas que são questões transdisciplinares, né? Mas que dizem respeito à questão geográfica também. Depois, compreender a espacialidade, também a temporalidade, enquanto fenômenos geográficos, compreender as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços técnicos e tecnológicos, as transformações socioculturais decorrentes dos conflitos e acordos, né? Eu não sei quem trabalhou com vocês a disciplina de mídias e educação, né? Eu trabalhei com a turma do primeiro ano, né, que está fechando o primeiro ano deles agora, e a gente discutiu muito, né, essa questão do impacto tecnológico sobre os indivíduos. Foi muito positiva essa disciplina com eles. Inclusive, lemos um texto do Paulo Freire, né, sobre isso e tal. Depois, conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da geografia e no sentido de compreender as dimensões espaço, paisagem, território e lugar, né? Fazer leituras de imagens, saber fazer leituras de imagem, de documentos, de fontes de informação, justamente em relação a compreender a questão do espaço geográfico. Saber utilizar a linguagem cartográfica, como eu disse, a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar, então, a sociodiversidade. O cara é da USP, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Existe uma pressão muito grande que o presidente da República, seja ele quem for, invista em moradia. E invista em construção civil também. E invista no agronegócio. A aparência, a paisagem disso é moradia para quem não tem moradia, mais alimentação para quem não tem alimentação, e etc. Né? Mas isso é a aparência, é a paisagem da realidade.
Qual é a realidade, então? A realidade é que a pressão para que um presidente ou um prefeito invista em construção de casas é ele poder beneficiar o dono daquela terra, a construtora que vai fazer aquelas casas e assim por diante. Investir em agronegócio é investir no lucro e não em uma alimentação mais barata. O setor agro está batendo recorde de produção no Brasil. Então, o que explica a inflação estar tão alta se o setor agrícola está indo muito, 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 muito bem? Entende? Então, existe uma aparência de progresso e existe uma verdade do progresso. E quase sempre o progresso ele se torna mentiroso. Ele é mentiroso. Porque ele está atendendo a interesses outros e não ao interesse do mais necessitado. Isso é uma perspectiva muito, muito, muito comum. Quando a gente pensa em primeiro ciclo, ou seja, em ensino-aprendizagem de geografia nesse primeiro ciclo, nós necessariamente estamos pensando, então, nessa fase que vai do primeiro ao segundo ou ao terceiro ano, se a gente considerar algumas mudanças, né? Mas, em especial, primeiro e segundo ano. E, nesse sentido, o PCN diz que, no primeiro ciclo, o estudo da geografia deve abordar principalmente questões relativas à presença e papel da natureza, sua relação com a ação dos indivíduos e também dos grupos sociais, ou seja, como é que nós nos relacionamos com a natureza. Beleza, vou dar um exemplo. Réveillon nas praias. É algo lindo um Réveillon na praia. Por quê? Porque você entra em contato com a natureza, você está ali no mar, o mar é símbolo da purificação. Beleza, mas isso é a aparência. Qual é a verdade? A verdade é que as pessoas vão para o mar, para a praia, passar o Réveillon, e enche a cara de pinga e a praia de sujeira. Ou seja, não é só uma questão de educação, eu cuidar do meu lixo. É uma questão de educação ambiental, né? Então, nisso, existe uma relação que é a relação do homem com a própria natureza e as suas ações, né? E o fato de que a natureza devolve aquilo que a gente faz contra ela, de uma forma muito tranquila, né? Tranquila nada, né? Para tanto, então, a paisagem local e o espaço vivido são referências para o professor organizar seu trabalho. Muito bem. Então, eu quero que vocês olhem essa imagem, porque a atividade dessa semana está baseada nessa imagem. Vocês vão fotografar, depois eu vou postar direitinho a atividade explicando, né? Vocês vão fotografar uma situação urbana. Pois não? Podemos ver isso. Peraí. Podemos ver isso lá na Serra, o imóvel, as latinhas, cerveja. Sim, fica tudo lá. Não é só na Serra, não. Nos Mocó, né, que é onde o povo vai de carro para fazer arruaça, também. É cheio de latinha, cheio de garrafa, garrafa quebrada. Fora a poluição sonora no fim de semana, né? Aqueles carros que não conseguem passar nem no quebra-mola, com aquele som que a gente não sabe para que serve aquele. Nem o Rodney som não tem aquele som, né? Então, vocês vão, como atividade, fotografar uma situação urbana parecida com essa. Pode ser no seu bairro,
Pode ser uma feira no meio de semana, no fim de semana, pode ser a região dos comércios, dos bancos, do mercado, qualquer situação. E vão fazer uma descrição dessa paisagem local e desse espaço vivido por vocês. Depois eu posto direitinho a atividade. Por meio da arquitetura, da distribuição da população, dos hábitos alimentares, da divisão da constituição de trabalho, das formas de lazer, de suas próprias características biofísicas, nós temos a representação da paisagem e também do espaço vivido. Pode-se observar, então, a presença da natureza e sua relação com a vida dos homens em sociedade. Então, por exemplo, nós somos seres humanos. E isso nos distingue dos animais. Por quê? Porque os animais vivem onde? Eles vivem na natureza, eles vivem na floresta. Nós não. Nós vivemos na cidade. Isso é tão verdade que se você soltar um cachorro seu na rua ou ele se perder, esse cachorro vai morrer de fome. Por quê? Porque ele não vai voltar para a natureza. Olha que interessante. Ele vai vagar pela cidade, procurar comida na cidade. Ele não vai ter coragem, dificilmente ele vai ter coragem, de ir para uma floresta e viver na natureza. Por quê? Porque geração após geração, séculos após séculos, esses animais foram domesticados e eles vivem semelhante a como os humanos vivem. Eu não sei se vocês já pararam para pensar isso, né? Mas um cachorro se perde, ele não vai para a floresta caçar animais para ele comer. Não, ele fica na cidade procurando comida nos lixos, né? Essa que é a lógica, tá? Então, quando se estrutura a paisagem local, deve-se procurar estabelecer relações com outras paisagens locais, distantes do tempo, do espaço, em busca de semelhanças, diferenças, permanências, transformações, explicações para fenômenos que se encontram ali presentes. Então, vamos lá. Nós somos seres humanos e nós nos afastamos da natureza. Fantástico. Só que constantemente a gente faz um movimento de retornar à natureza. Então, as nossas roupas têm cor do mar, ou tem cor das águas, ou tem um motivo que lembra as águas, né? Ou tem a imagem de uma planta, de uma árvore, de uma flor, as tatuagens também, e assim por diante. Então, esse movimento de retorno à natureza nosso, ele é constante. Por que que ele é constante? Justamente porque nós somos seres humanos, mas que na prática somos animais, carecemos da natureza. Nós não conseguimos viver uma vida 100% sintética. É fundamental também que o professor conheça as ideias, os conhecimentos dos alunos têm sobre o lugar em que vivem, e esse é o motivo dessa atividade da semana que vem. Sobre outros lugares e também a relação entre esses lugares. E aí, eu sempre falo isso para os meus meninos, né? A gente não foi a Paris, mas a gente sempre mostra, né, a Torre Eiffel e tal. A professora Joana já foi a Paris. E aí eu mostro para eles aquela antena que tem aqui em Quirinópolis, né? Não é essa aqui é lá na Avenida Paulista, né? E falo para eles, olha ali, ó, na França, em Paris, eles fizeram uma torre, né, de telefonia, de rádio, de transmissão de rádio, né? E aí eles transformaram aquilo num monumento, e as pessoas visitam a Torre Eiffel e tal. Aqui você não pode entrar, é tudo fechado e tal. Então, para mostrar justamente os dois tipos de concepção, né? Desde o primeiro ciclo, é importante, então, que esses alunos conheçam alguns procedimentos que fazem parte dos métodos de operar a geografia, e ainda que eles façam com pouca autonomia. Eles vão observar, descrever, representar e construir esse espaço vivido por eles, ou seja, mostrar como é o espaço vivido deles, né? Então, o primeiro ciclo também é um momento de ingresso da criança na escola, e é o momento que ela vai, então, perceber a questão de observar uma imagem, de descrever uma imagem, de compreender uma imagem,
a importância do espaço no qual ela está inserida e tudo mais, né? Assim mesmo, os alunos estando em processo de alfabetização, a questão das fontes escritas devem estar presentes nos estudos realizados de mesma forma, ou seja, a questão da escrita é uma questão geográfica. Quando você escreve numa folha, você está delimitando espaços naquela folha, né? Quando você desenha, também você está delimitando espaços, porque é uma maneira de construir o que a gente chama de alfabetização geográfica, utilizando então as noções de espaço, tamanho, proporção, distância, como disse aquele menino naquele vídeo, longura, né? A questão da linguagem cartográfica, como a gente vai estudar posteriormente. Aí o Haroldo nos ensina, nos ajuda a entender isso. O Haroldo dizendo, para o tigre. Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistolas de dados, capacete espacial e trenó. Vamos partir para Yukon. A gente tem um mapa, e aí ele diz, é mesmo, que bom que você lembrou de pegar o mapa, né? Enfim, então, apesar de ter tudo, você precisa saber o roteiro, né? Ligar o GPS, ter a noção de para onde você está indo. Pois bem, a gente tem algum mapa rodoviário para Yukon, mãe? E a mãe diz, acho que não. E ele diz, ok, aqui está o Yukon. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha, como é perto. Será uma viagem curta? Ou seja, a compreensão cartográfica do Haroldo, ela não é do Calvin, né, e do Haroldo, ela não é uma compreensão assim muito proximal, porque ele está olhando o globo terrestre, pelo fato da escala do globo terrestre ser o tamanho da mão, ele acha que é muito perto, né, chegar a Yukon. Eu nem sei onde fica Yukon. Enfim. Então, o início do processo de construção da linguagem cartográfica acontece mediante o trabalho com a produção e a leitura de mapas simples, né? Então, muitos de vocês provavelmente vão se lembrar, né, de quando na escola tinham que desenhar o mapa do Brasil, né? E os mais abastados tinham uma espécie de molde plástico para poder desenhar o mapa do Brasil. Era só contornar aquilo ali que já estava pronto o mapa do Brasil, né? Então, no primeiro momento, você trabalha a ideia de conjunto, depois você faz essa divisão por regiões e explica para a criança a questão da região. Eu já mencionei isso com vocês muitas vezes. Meus meninos, minha menina tem 8 anos, meu menino tem 10, e hoje ele entende melhor a questão de estado, de cidade, de país, né? Mas a minha menina com 8 anos ainda tem dificuldade de entender que um estado é uma porção de terra no qual existem várias cidades. Então, ela ainda tem essa dificuldade de entender com 8 anos. A criança vai entender isso realmente com quantos anos? 10 anos, né? Em situações significativas de aprendizagem, nas quais os alunos têm questões para resolver, seja para comunicar, para obter, interpretar informações, a criança vai desenvolvendo essa habilidade e depois ela vai compreendendo a questão da divisão dos estados, né? A questão de Goiás, do estado de Goiás, assim por diante, dos outros estados, onde ela mora, se ela visita um outro estado e tal. É importante, então, o professor desse ciclo trabalhar os diferentes tipos de mapas, atlas, globo terrestre, ou seja, diferentes materiais, maquete, para que essa criança, então, consiga perceber melhor essa questão do espaço no qual ela própria está inserida, né? Então, os blocos temáticos e conteúdos e a questão da paisagem local para a gente já finalizar essa aula. Objetivos gerais da geografia no primeiro ciclo, né? Então, ao final do primeiro ciclo, os 2 primeiros anos, a criança precisa reconhecer a paisagem local e o lugar onde ela se encontra inserida, as diferentes manifestações da natureza, a apropriação das transformações da natureza. Vou dar um exemplo, né? Semana nós fomos lá no centro da cidade comprar alguma coisa
e aí a gente passou bem onde era o relógio, um relógio de concreto que existia aqui em Quirinópolis, talvez uma tentativa de copiar o Big Bang, né? Vai saber, nem sei quem fez o relógio, enfim. E eu contei para eles que o relógio caiu e tal, e essa história já está na cabeça, no imaginário deles. Eles falaram, por que não construiu outro relógio? Eu falei, uai, porque caiu na cabeça da moça, matou a moça, né? Então, eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, né? Acho que a Sandra deve conhecer essa história. Enfim, conhecer e comparar a presença da natureza expressa na imagem local com manifestações da natureza presentes em outras paisagens, reconhecer as semelhanças e diferenças dos modos de diferentes grupos que se apropriam da natureza e transformam, então, identificando determinações das relações de trabalho, hábitos cotidianos. Então, isso já é formação de habilidades, ou seja, a criança tem que ter desenvolvido essas habilidades quando terminar o primeiro ciclo, né? Conhecer e começar a utilizar fontes de informação escritas e imagéticas, saber utilizar observação e descrição na leitura direta e indireta da paisagem, reconhecer o seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado do meio em que vive e tal. E isso tudo é importante a gente entender que é muito mais difícil hoje, que as crianças são criadas dentro de uma bolha, dentro de casa, elas não saem na rua sozinhas e um monte de coisa nesse sentido, né? Também a observação e descrição das diferentes formas pelas quais a natureza se apresenta na paisagem local, a identificação dos motivos e técnicas em relação à coletividade, a caracterização da paisagem local, a origem, a organização, bem como as manifestações da natureza, né? Depois, o conhecimento das relações entre as pessoas e o lugar, a identificação da situação ambiental de onde ela vive, a produção de mapas e roteiros simples, a leitura inicial de mapas políticos, atlas, globo, isso tudo no primeiro ciclo, né? E a valorização de formas não predatórias de exploração. Por último, critérios de avaliação de geografia no primeiro ciclo. O primeiro deles, reconhecer algumas das manifestações da relação entre a sociedade e a natureza, reconhecer e localizar características da paisagem local e compará-las, ler, interpretar e representar o espaço no qual ela vive, que é a questão das maquetes, das ruas, que é aquela atividade de desenho que a gente já fez, né? E aí,